Olá, empresário, seja bem-vindo a mais uma rápida reunião estratégica aqui nesta manhã, 6h14 agora. Seja bem-vindo. Eu sei que você está indo para o trabalho agora, ou acabou de acordar, ou ainda está em casa. Talvez esteja me ouvindo aí enquanto está dirigindo. Bom dia para você. Seja bem-vindo a mais um momento aqui onde eu vou compartilhar com você alguns insights poderosos que eu falo aos empresários nas palestras que eu dou, nos treinamentos, enfim, tá? Seja bem-vindo. Por falar nisso, ontem, às 10h30 da manhã, dentro da comunidade, eu teve uma live de aproximadamente 1 hora e 20 minutos, que eu compartilhei algumas coisas importantes. Estava falando sobre gestão financeira, né, como acontece aquele fenômeno do dinheiro, né, tem dinheiro que some, né, você vende, 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 vende e acaba que no final do mês você olha e não tem dinheiro. Está faltando dinheiro para pagar folha, está faltando dinheiro para pagar os boletos. Que fenômeno é esse? Às vezes nem sobra dinheiro para você pagar teu próprio salário. Eu falei para o empresário que antes de você entender esse fenômeno, você precisa entender algumas coisas que estão acontecendo aí próximo de você, né? O teu estado atual. E você nunca vai conseguir chegar a um determinado local sem você entender onde você está. Esse é um conceito bem simples de entender, né? Se você viesse aqui para a minha cidade, para uma reunião comigo e me dissesse: Clailton, acabei de chegar, o avião acabou de pousar, você pode vir me pegar? Se nós tivéssemos combinado de eu te pegar, né? A primeira pergunta que eu faria é: ok, você está onde mesmo? Está no aeroporto? Está em algum lugar? Qual é o ponto do aeroporto onde você está? Né? Essa pergunta que eu faria. E se você me dissesse: não sei, cara, aliás, nem sei se onde eu estou é um aeroporto, eu conseguiria te ajudar, pegar você para te levar até o destino? Não. Então, o básico é que você entenda onde você está. Ó, Cleito, eu estou aqui no aeroporto, estou aqui no ponto tal, ou saí do aeroporto, estou aqui numa lanchonete próximo ao aeroporto, enfim, né? Então, nós precisamos saber onde nós estamos, em que situação nós estamos, quem nós somos, né? Que tipo de problema, qual o nível de problemas eu tenho passado e ultrapassado, né? Bom, então, eu compartilhei com eles que você precisa entender se você está sofrendo com a maldição de administrar somente as consequências. Talvez o título, né, dessa aula aqui, desse encontro, seria a maldição de administrar somente as consequências. Esse é um grande problema dos empresários, da maioria esmagadora dos empresários nesse país. Olha que eu acompanho muitos empresários já há muito tempo, eu diria que milhares de empresários já há muito tempo, mais de 25.000 pessoas que já passaram pelos meus treinamentos, e eu percebi um padrão na vida desses empresários. Quase nenhum deles administra a empresa de forma preventiva. Quase nenhum, né, a maioria, ou diria quase nenhum, administra a empresa de forma profissional, ou seja, faz gestão profissional. A maioria esmagadora dos empresários administram apenas as consequências que a empresa tem, apenas os resultados da empresa. E aí o resultado já acontece, já existe, não tem como você administrar, né, o resultado. O resultado você apenas absorve, apaga o incêndio, né? O empresário, por exemplo, todos os dias, olha a rotina caótica, né, dos empresários. Acorda cedo todos os dias, talvez você, se você está me ouvindo aqui, isso já comprova, né? Chega na empresa, o que você faz? Abre a conta bancária, responde os WhatsApps, responde os e-mails, né? Resolve buchas e problemas, resolve um problema com um funcionário, o teu WhatsApp está cheio de mensagens de problemas para você resolver, né? Resolve um problema para um cliente, tem que ligar para um cliente, tem que
a fechar uma venda aqui, uma venda ali, né, apaga incêndios que vão aparecendo durante o dia, aí tem retrabalhos, você, delegou algo, ninguém fez direito, você vai lá e faz de novo, aí tem mais um problema, uma bucha para resolver, você sai correndo para resolver, a tua agenda você não dá conta, né, de coisas, chega final do dia, você está muito cansado, exausto. Tem aqueles que ainda levam trabalho para casa. Chega em casa, tem que resolver, ainda finalizar alguns trabalhos que não deu tempo de finalizar quando você estava na empresa. Aí você pensa, não consegue ainda resolver os problemas em casa, porque tem as demandas da família, amanhã tem mais problemas para resolver e você não dá conta, não dorme direito. E no outro dia acorda cedo, multiplicaram-se os problemas, acumularam-se os problemas e essa é a rotina caótica que os empresários vivem, né? E na realidade, você passou o dia administrando problemas que já aconteceram. Vou repetir, você passou o dia administrando ou tentando balancear, né? Às vezes nem administrar, balancear problemas que já aconteceram. Quantas vezes você descobriu que estava sem dinheiro, quando o dinheiro já tinha acabado, ó, faz tempo. Ih, não tem dinheiro para pagar o boleto. Agora administra essa falta de dinheiro para pagar o boleto. Você está vendo? Você não administra que o dinheiro vai faltar daqui 15, 20, 30 dias. Você já administra que faltou. Ou você não administra que daqui 3 meses pode vir a faltar dinheiro. Você administra que já faltou. Na realidade, isso nem é uma administração, né? Você está apenas apagando o incêndio. Isso acontece constantemente. A rodinha do hamster. A rodinha do hamster. Como eu saio disso? Quando você está apagando um incêndio, apareceu um outro aqui. Rodinha do hamster. Apagou esse, apareceu um outro. Rodinha do hamster. Tem 4. Essa é a maldição das consequências. Existem 4 maldições de consequências na tua vida. Eu vou começar a falar de algumas delas aqui, um pouquinho sobre algumas dessas consequências, para ver se você se identifica com algumas delas, porque nós precisamos parar com esse ciclo. A maldição do caixa doente, o teu fluxo de caixa doente. Você não descobre antecipadamente que vai ficar sem dinheiro, que vai faltar caixa. Você descobre que faltou. Ponto. Aí você percebe que a folha vai vencer amanhã, o fornecedor que está cobrando, o imposto que chegou, né, e telefonemas, pessoas cobrando, contas atrasadas, e começa a fugir de alguns credores, e aí a decisão que você tem que tomar é de sobrevivência. Já não é mais uma decisão estratégica, é para sobreviver. E aí que está um problema, porque vem as decisões erradas, né? Geralmente as decisões de sobrevivência são decisões erradas. Você corre atrás da venda, você faz promoção, né? Você pega empréstimo para resolver os problemas, atrasa imposto. São essas consequências que você tem, né? Por não conseguir resolver os seus problemas, tá? E o caixa é apenas a febre. É apenas a febre de um grande problema que você está tendo. Os empresários acham que o caixa é a solução, né? Que o caixa é o problema, mas não é o problema. O caixa é apenas uma febre que indica um problema muito maior. O caixa não é a doença, o caixa é só o sintoma, tá? O sintoma. A tua doença pode ser decisões erradas que você está tomando financeiramente, né? Contratou cedo demais, comprou sem planejamento, investiu sem cálculo, né? Deu desconto sem margem. Pode ser a tua desorganização aí dentro da tua empresa. Você não sabe o que tem para vencer, não sabe o que tem para receber,
não fez planejamento nenhum, né, não consegue medir nenhum indicador, pode ser o desperdício lá no teu chão de fábrica, pode ser lá no estoque, pode ser no retrabalho, isso gera desperdício também, equipe improdutiva, as pessoas se arrastarão, né, ou vivem se arrastando, compras mal feitas, enfim, essa pode ser a doença que reflete lá no teu caixa. O caixa é doente, uma maldição na tua empresa. O cliente errado, uma outra maldição, que vai refletir também, vai fazer com que você viva aí apenas tentando administrar as consequências. O cliente que vive pedindo desconto e ainda reclama, não valoriza o trabalho de vocês, consome todo mundo dentro da tua empresa, não paga direito. E você está lá, né, se rendendo a esse péssimo cliente. Deveria demitir, mas como eu vou demitir? Eu não sei se posso demitir esse cliente, preciso dele, né? Às vezes é o cliente que está aí ainda trazendo alguns números para você, promoções desesperadas, outra maldição, a maldição das promoções. Você não sabe vender, você só sabe dar preço, você só sabe fazer leilão, isso custa caro para você. Tem que aprender a vender. Aí quando você não vende, né, administrar a consequência. Tá, as vendas caíram, vamos lá, nós desesperadamente tentando vender. Tá? E as ferramentas enferrujadas. Está há anos aí com aquelas planilhas amadoras, sistemas engessados, difícil de entender, sistemas complicados, indisciplina, mal alimenta esses sistemas péssimos, essas planilhas enferrujadas. Eu passei aqui para você 4 tipos de maldições que você tem na tua empresa que fazem com que você viva apenas apagando incêndio, só enfrentando as consequências no dia a dia da tua empresa. Talvez você esteja saindo daqui para administrar essas consequências e elas vão sempre se repetindo, porque elas são consequências de algo que deveria estar sendo feito e você não está fazendo. Elas são consequências de algo que deveria estar sendo feito, mas você não faz porque você não sabe, ou não tem tempo, ou está nessa roda do hamster, e o tempo que te sobra é para pagar os incêndios, as consequências. Temos que descer um pouco mais, entender, por isso que é importante você entender teu estado atual. Por que eu cheguei nesse ponto de só administrar consequências? O que eu devo fazer então? Primeiro ponto, tá? Você tem que resolver essas consequências, mas temos que ir mais no fundo, mais na raiz. É incêndio, temos que ir no foco, o que está causando esses incêndios, o que causa esses incêndios. Eu vou te explicar amanhã, às 6h14, se você puder aqui ao vivo estar me assistindo, senão você vai assistir gravado. Eu vou me aprofundar um pouco mais essa semana sobre como nós acabamos com esses focos de incêndios na tua empresa que estão consumindo toda a tua vida, a tua energia, o teu tempo, como eu paro de tentar resolver somente as consequências. Como eu faço, Cleito, para investir tempo, ao invés de nas consequências, em previsões, na previsão? Como eu faço uma verdadeira gestão? Ao invés de você administrar consequências, administrar projeções. Esse é o segredo. Ao invés de você gastar tempo apagando incêndio, investir tempo em garantir que os incêndios não apareçam. Esse é o segredo. Mas como fazer isso? Não tem como eu te ensinar isso em 15, 20 minutos. Amanhã eu quero voltar a falar nesse assunto aqui, tá bom? Eu também, na comunidade, se você não faz parte da comunidade, quero te convidar, você vai encontrar um link em algum lugar aqui, né, dessa rápida live, onde você pode se inscrever na comunidade, participar dos encontros que eu tenho aqui todas as segundas-feiras às 10h30, participar de um grupo no WhatsApp, onde todos os dias eu compartilho pílulas de conhecimento, e você ainda pode ter acesso a uma plataforma online
onde eu entrego mais conteúdos, uma espécie de Netflix, onde você vai ter conteúdos, tudo isso gratuitamente. Tudo isso gratuitamente. Então, essa é uma grande oportunidade que você tem para aprender sobre gestão. É isso que você precisa aprender. Menos sobre o teu produto, menos sobre o teu nicho, menos sobre o teu mercado e mais sobre gestão. Se você aprender sobre gestão, você domina qualquer mercado, domina qualquer nicho e vai aprender a trabalhar com prevenção ao invés de trabalhar apenas com as consequências. Ok? Desejo a você uma boa manhã, um bom início de manhã, que você volte para a sua empresa aí com força total. Nos encontramos nos próximos dias. Você vai ver que essa semana vai ser uma semana incrível para você e para os seus negócios. Forte abraço, te vejo amanhã.